Olá, amores da Bia. Bom, eu tô aqui de novo porque, olha, gente, vou pedir desculpa pra vocês. Por favor, me desculpa. Eu não vou fazer um vídeo aqui parado, vou estar segurando a câmera do celular. Quero pedir pra vocês desculpem pela imagem que tá muito ruim do meu celular. E a voz também, tem bastante gente reclamando da voz, de tudo, da imagem. Quero pedir desculpa para todos vocês. Eu ainda não tenho câmera para estar filmando. Eu tô com um celular da Samsung aqui que eu ganhei e ganhei assim do meu namorado já vai fazer uns meses, assim, quase um ano que eu ganhei, mas assim, eu achei que seria boa a imagem, mas não é. E então eu vim aqui porque também bastante gente me mandou mensagem falando se eu não vou estar falando sobre a sertralina de novo, sobre o tratamento, agora que eu tô gestante. Tem muita gente com bastante dúvidas. Eu não gravei mais e então eu vim falar para vocês rapidinho, responder algumas perguntas e falar um pouquinho dessa fase que eu tô passando. Então vamos lá? Bom, para começar, eu ainda estou tomando a sertralina e o Amitril. Esses dois não tem como parar. Como eu disse, eu tô gestante, tô numa nova fase da depressão, porque gestantes têm depressão pós-parto, antes ou durante ou depois. Tem a depressão, eu já tenho ela bem antes e que não é gestacional. Bom, como vocês todos sabem. E então, eu parei, eu tive acho que 2 ou 3 semanas que eu parei o medicamento por conta que eu descobri que eu tava gestante e eu fui num médico que falou pra mim parar até o terceiro mês. E eu já tava passando muito mal e eu tinha explicado tudo pra ele que eu não poderia parar, porque já tem 2 anos que eu faço tratamento, é 2 anos que eu tento parar pra fazer uma pausa, desmamar dos remédios e não consigo. E mesmo assim, ele pediu pra parar. Porque o médico falou pra parar, né? Toda mãe cautelosa, toda pessoa que descobre da gestação pode prejudicar o bebê. O que que eu fiz? Fui lá e parei. Foi assim, a pior coisa que eu fiz. Porque eu cheguei a falar com a minha psiquiatra sobre isso, que eu tinha parado, que tava muito ruim. Gente, eu já tinha muito náusea quando eu parava de tomar ele. Já tenho já tenho esse quadro de náusea, muita dor de cabeça, enxaqueca. E tem essas crises horrorosas que eu já até filmei aqui, que é bem complicado, a gente fica alucinado, a gente fica doido. E aí eu tive pior, né? Porque eu vomitava muito, eu não conseguia dormir mais. Eu comecei a ficar preocupada, porque se eu tava passando mal, o bebê também talvez estaria bem ruim pra ele, estaria prejudicando o bebê. E aí eu tava super preocupada com tudo isso. E aquele baque, porque eu tinha acabado de descobrir que tava grávida, gestante, tipo, dá um medo. Você mesmo que é mamãe, que quer ser mamãe, você quando descobre que tá grávida, você fica paralisada, você fica em pânico, você tem medo de como que vai ser. Nossa, um bebê crescendo e se você tá normal, você curte a gravidez, com a depressão e sem os medicamentos você fica pior, tipo, você fica muito ruim. E, tipo, me dava uma agonia inexplicável, porque eu deitava, eu não conseguia ficar deitada. Eu levantava, eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia andar, eu não conseguia beber água, eu não conseguia comer nada. Eu sentia qualquer cheiro, me dava uma agonia, tipo, meu pé formigava. Eu ficava com uma agonia, assim, é inexplicável. Uma vontade, assim, de morrer, uma vontade, assim. E, assim, eu pedia perdão pra Deus, porque eu tava com um bebezinho e tal. E eu falava, gente, eu não vou. Eu falava comigo mesma, eu não vou aguentar. E não vai dar certo essa gravidez, eu vou acabar perdendo. Eu não quero mais, sabe? Porque não era por conta do. Tinha a ver com. Nossa, teve uma batida aqui. Meu Deus. E assim, não era por conta só
falta dos medicamentos, mas também da gestação, porque gestação dá enjoo em algumas mulheres até o terceiro mês. É, sabe? Mulher fica enjoada. E aí eu tava, tipo, 10 vezes mais, tipo, o dobro do que eu já sentia sem os medicamentos. E aí eu fiquei internada algumas vezes, passava muito mal, gente, é horrível, horrível, horrível. Eu chegava e falava pro meu namorado assim, amor, eu tô com muita agonia. E se ele não deitasse do meu lado e não ficasse comigo, eu falava, amor, fica comigo, amor, fica aqui comigo, deita comigo. Tipo, era do horário de almoço, né? E aí eu falava assim, deita comigo, fica aqui comigo. E assim, uma agonia, não dormia, nada. Ah, eu tava com um sentimento horrível. Ele deitava do meu lado, fazia conchinha, e aí eu conseguia dormir depois de muito custo, eu conseguia dormir tipo uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, 20 minutinhos, no máximo. E aí ele já levantava que ele tinha que voltar pro trabalho, e eu tava muito ruim, eu não tava conseguindo trabalhar. E ele falava, amor, tá tudo bem, calma, o que que tá acontecendo? Ele não entendia, né? Porque a gente que não tem depressão, as pessoas que não têm depressão não entendem. Eu falava, gente, eu não sei, não consigo, não quero mais, eu não queria ver ninguém, não queria ver minhas amigas, não queria ver, eu não olhava o Facebook, não olhava o WhatsApp, não olhava mensagem, não atendia ligação, nada. Eu tava muito, muito depressiva. Eu tava a ponto de só ficar pensando em suicídio. Eu falava, isso não é de Deus, mas é um sentimento tão assim inexplicável, uma coisa tão ruim que não dá pra explicar. Eu só falo pra vocês porque tem bastante gente que passa pelo mesmo problema, que não era uma crise de pânico que eu estava passando, mas era uma depressão que era causada pela falta do remédio, e isso deixava com que eu ficasse agoniada. E aí dava essa sensação de querer se suicidar, que eu não ia aguentar, que... E aí, tipo, era ruim, porque, cara, é horrível, horrível. Mas assim, uma coisa que eu aguentava bastante era, tipo, deitar e ficar assim, meu Deus, e orar e pedir pra Deus, pra Ele me ajudar, me dar força, porque, olha, é muito complicado, sabe? Quem, quem tem uma crise de pânico, quem tem a depressão, sabe que é bem complicado para quem tá passando por esse momento, assim, de crise, porque não tem um certo, sabe? Não tem nada que faça você melhorar, a não ser os medicamentos. E aí eu lembro que eu tava aguentando mais, e aí eu fui num outro médico, que é um hospital público. E aí eu fui atendida por ele, e aí ele falou que eu jamais deveria ficar sem os medicamentos. Aí ele falou que era pra mim procurar um outro médico, porque realmente essa pessoa, esse médico que tirou o medicamento, ele não deveria ter feito isso. E aí eu troquei, aí ele me deu um cartãozinho dele. E aí eu fui pra clínica dele, e aí ele começou a me tratar, tipo, começou o atendimento comigo, tipo, pré-natal, já vendo o bebê, né? Já medindo tudo, se ele tava bem. E aí aí eu tô com ele até agora, eu tô no quarto mês já. E aí foram 3 consultas, e nessas 3 consultas ele tá sempre medindo, vendo se o bebê tá gerando ok, se o remédio tá atrapalhando alguma coisa, desenvolvimento, tudo. E aí eu tive uma melhora muito grande, há mais ou menos 2 semanas pra cá. De parar de náusea, de vômito, conseguindo comer um pouquinho mais. Eu já falei no outro vídeo que eu emagreci, foram 5 quilos. E aí nessa consulta, eu fui ontem, e aí nessa consulta de ontem, eu engordei 2 quilos, né? E aí ele confirmou
né? A, é uma menina, né? Ele confirmou, é a Luísa, já tem nome. E confirmou o sexo e aí ele já falou se eu tava bem e tal. E aí uma coisa que eu tava conversando com um seguidor meu, que ele até me adicionou no Face, a gente conversou bastante. Um beijo pra você. Que Deus esteja com você, viu? Tanto eu quanto você, trocando experiência, contando o dia a dia, ou como você consegue viver um pouquinho mais com esse medicamento, o que você está fazendo para melhorar. Isso está sendo bom para mim como para você. Outras pessoas que tiverem esse mesmo interesse de conversar, eu tô aberta no Facebook, no Instagram, tá? Vou colocar o link aqui do meu Facebook e do meu Instagram para vocês me seguirem, para vocês perguntarem. Eu posto coisas do meu dia a dia no Instagram. No Face é mais coisas mais pessoais, mais fotos da gestação e aí por aí, da minha família e tal. Mas assim, eu tava conversando com esse meu seguidor e aí ele me falou, né, como que eu tava fazendo, porque ele tomava um outro medicamento mais forte e ele não tava conseguindo trabalhar. E aí, eu conversando com ele, me deu uma ideia, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu tomo a sertralina no período da manhã ou depois do almoço, depois que eu como alguma coisa. E aí eu sentia muita, nessa fase da gestação, eu sentia muita náusea. E aí o que aconteceu? Aí eu conversando com ele, veio a ideia de trocar o horário do medicamento. E aí eu mandei para minha psiquiatra. Falei assim, olha, eu poderia Aí eu falei pra minha Aí eu falei pra minha psiquiatra se eu poderia, mandei um WhatsApp pra ela falando se eu poderia tomar o sertralina após o jantar e o Amitril depois de mais ou menos uma hora de diferença depois do sertralina pra ver o que que dava, porque durante o dia eu tava me sentindo muito ruim e depois que eu jantava, eu já passava uma hora e já dormia. Então, assim, todo medicamento que eu tenho um pouquinho de dores no estômago, eu tomo à noite. E aí eu fiz esse teste. E aí ela falou que era pra falar com o meu ginecologista, né, obstetra, sobre isso. E aí eu tenho o quê? Acho que vai fazer 2 semanas que eu tô tomando remédio nesse horário. Gente, assim, eu não sei se é questão da gestação, que melhorou muito, tipo, 2 semanas melhorou bastante, ou é a troca de horário do medicamento. Porque assim, eu melhorei muito, 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 muito. Eu tô conseguindo comer, eu tô conseguindo beber água, tô conseguindo me alimentar, tanto que eu engordei 2 quilos. E aí, eu fui e falei com ele falou que não tinha problema nenhum, né, de tomar nesse horário, até porque o Amitril, a sertralina eu tomo 50 miligramas e o Amitril eu tomo 5 miligramas. Então, assim, não é muita quantidade, né? E aí ele falou que não tem problema e tal, e eu tô tomando. E aí melhorou bastante. Até falei pra esse seguidor meu que ele melhorou bastante pra ele tentar também, né? Vai que dá certo. E aí ele tá tentando também um horário lá pra ver se tá dando certo pra ele trabalhar. E aí isso me ajudou muito e provavelmente espero ter ajudado ele também, ajudado vocês. Então, se vocês têm um medicamento que faz mal, como eu, que sinto esses problemas de estômago e náusea e vômito, dor de cabeça, tenta trocar. Conversa com seu médico e tenta trocar de horário. Eu acho que vai ajudar bastante vocês, ok? E é isso, gente. Eu melhorei bastante. Hoje eu tô assim, tanto com a gravidez quanto com a depressão, eu tô muito melhor. Hoje me deu assim um leve medo, né? Uma preocupação, um medo, porque já tô no 4º mês, aí você fica, ai, nossa, tem 5 meses só, a barriga não cresce, ai, será que vai crescer muito? Será que vou começar a ter dores, sabe? Como vai ser o parto e tudo mais. Uma hora eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. E hoje eu tive um medinho, veio aquela ansiedade, aquela coisa assim, uma coisa ruim. Mas eu pedi pra Deus e aí passou.
Graças a Deus, porque é uma sensação meio ruim, né? Então, galera, é isso. Eu espero que quem tem mais dúvidas sobre essa depressão que tá causando muita gente aí, tá causando em muita gente, que eu possa estar ajudando. Se tiver mais perguntas, respondam, tá? Essa crise de pânico que as pessoas falam, você tem que fazer o tratamento, não tem como ajudar, a não ser que você tome os remédios, que você faz um tratamento. É a necessidade do seu corpo, é a necessidade da sua alma. Procure cada vez mais rápido o atendimento. Não espere dar o pior para você ir procurar atendimento, ok? Qualquer coisa, Bia Araújo está aqui para te ajudar, ok? Então, fiquem com Deus, todos vocês, e que eu possa ter ajudado mais alguém, ok? Um beijo para vocês e até mais.